O que é a educação? No vídeo de hoje, nós iremos aprender uma definição precisa indicada por Santo Tomás de Aquino no seu comentário às Sentenças de Pedro Lombardo, no livro 4, onde ele fala sobre, ou melhor, onde ele define o que é a educação. Se você gosta de filosofia, antropologia, psicologia e moral, aproveita para se inscrever no meu canal, curta este vídeo e compartilhe ele com os seus amigos e pessoas interessadas nestes assuntos. E vamos lá. Bom, no vídeo de hoje eu quero continuar de algum modo a reflexão que eu venho fazendo ou que eu fiz no último vídeo sobre 7 dicas relacionadas à educação ou à filosofia da educação de Santo Tomás de Aquino. Como pano de fundo, eu continuo utilizando a obra do professor espanhol Henrique Martinez, que se chama Persona y Educación em Santo Tomás de Aquino. Nesta obra, que é a tese de doutorado do professor Henrique Martinez, ele se debruça sobre buscar compreender o que é educação e qual a sua finalidade, para o que ela existe. E no vídeo de hoje, portanto, eu gostaria de comentar a definição que o professor apresenta lá, dada por Santo Tomás de Aquino, ok? Então começamos já rapidamente, sem mais delongas. Bom, a definição que Santo Tomás de Aquino nos apresenta no livro 4 do seu comentário às Sentenças de Pedro Lombardo, ela diz o seguinte: a educação é a promoção da prole até o estado perfeito do homem enquanto homem, que é o estado de virtude. Repito, definição de educação. A educação significa a promoção da prole até o estado, ou melhor, até a perfeição do homem enquanto homem, que é o estado de virtude. Nesta definição, nós podemos encontrar as 4 causas que tornam uma definição perfeita, ou as 4 causas que explicam de fato o que é a educação. Começamos pela causa material. O que é a matéria que é determinada, especificada pela educação? São os filhos, sobretudo. E aqui nós entendemos, pela prole ou pelos filhos, sobretudo o ser humano enquanto mais indigente, mais necessitado, mais carente de perfeições, de aperfeiçoamento. Este ser humano é, sobretudo, o filho. Nós podemos, no sentido geral, também aplicar ao homem de modo geral, mas, sobretudo, ao homem enquanto filho. Não há matéria nenhuma mais necessitada e mais carente da educação do que os filhos. Então, digamos, a causa material da educação são a prole, ou é a prole, são os filhos. E, de modo geral, o homem como um todo, digamos assim. Ok? Causa formal da educação. O professor Henrique Martinez nos explica, junto com Santo Tomás, que a educação é um acidente. Que acidente? O acidente da ação. Então, o ato de educar é uma ação, sobretudo uma promoção. E o que queremos dizer com promoção? Eu até anotei aqui. A promoção é uma condução perfectiva. Não é qualquer ação, mas é uma promoção que conduz a criança, o filho, o estudante,
ao aperfeiçoamento, ao desenvolvimento, ao melhoramento da sua natureza. Isto é uma ação educativa, ou isto é a principal característica essencial ou genérica da educação, que distingue ela de outras ações. Ela é uma promoção, um aperfeiçoamento, um desenvolvimento, um melhoramento do filho, da prole, do estudante, do educando, digamos assim. Então a educação é uma promoção, esta é a sua causa final. Qual que é a causa eficiente da educação? A causa eficiente da educação são, sobretudo, os pais. Ora, se a causa material da educação consiste nos filhos, no bem da prole, na prole, e no educando como um todo, ou no homem enquanto filho ou enquanto educando, a causa eficiente da educação será, sobretudo, não se limitando a só, mas sobretudo os pais, o homem enquanto pai. Pai e mãe, ok? Vejam, prestem bem atenção no que eu vou falar. A causa material, já disse isso antes, não se limita apenas aos filhos, mas tem como que o seu arquétipo, o seu exemplo máximo nos filhos, porque os filhos representam, de algum modo, aqueles que necessitam mais de educação, de promoção. Do mesmo modo, portanto, o arquétipo, a causa exemplar do educador, ou da causa eficiente, ou agente, ou do agente da educação, se dá sobretudo no pai e na mãe. E se aplica também a outros educadores, relativamente a este. Ok? Ficou claro isto? Qualquer dúvida, questão, objeção, xingamento, podem mandar aqui nos comentários que eu respondo na medida do possível. Mais uma vez eu peço, se você está gostando deste conteúdo, se faz sentido e se você tem aprendido aqui com Santo Tomás de Aquino, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo, divulgue com os seus conhecidos, familiares e amigos, para que mais pessoas tenham acesso a esta formação, a este estudo, ok? Então falamos já de três causas que fazem parte da definição de educação: causa formal, causa material e causa eficiente. Resta agora, portanto, nós falarmos da causa final da educação. Ora, se a educação ela é substancialmente uma ação, Santo Tomás nos ensina que toda ação é especificada pelo seu fim. O fim especifica a ação. O fim é o primeiro na intenção e o último na execução. Todo o que age, ou tudo o que age, age em vista de um fim. Um ponto importante que eu não expliquei antes, mas Santo Tomás nos ensina que existem dois tipos de ação. Uma ação que é interior, ou uma ação que termina dentro do agente, e uma ação que é exterior, ou termina fora do agente. A primeira ele chama de operação. Por exemplo, pensar, amar, imaginar são ações que terminam dentro do sujeito, são imanentes ao sujeito. Construir uma casa, falar e assim por diante são ações transuentes, ou seja, que transcendem o sujeito, que vão para fora. Mas toda ação, tanto a ação imanente quanto a ação transuente ou exterior, tem por sua especificidade serem movidas por um fim. O fim especifica, determina
e atualiza a ação. Qual é o fim que visa a promoção, ou esta ação de promover a criança, o filho, o educando? De Santo Tomás, sem sombra de dúvidas, que é conduzir o homem ao estado de homem perfeito. Conduzir o homem ao estado de homem perfeito enquanto homem. Não é somente procriar ou gerar. Não é somente criar, alimentando o corpo, dando roupas, mantimentos. Essas realidades, de algum modo, fazem parte da educação também. De um tipo de educação ou nutrição, como o próprio professor Henrique Martinez explica muito bem no seu livro. Convido vocês também a lerem esta obra. Quem quiser, me peça, mande e-mail que eu compartilho o PDF com vocês. Infelizmente não temos ainda ela publicada no Brasil em português, apenas em espanhol. Mas não é, portanto, somente gerar a vida. Não é, portanto, somente criar. Essas realidades são atualizações, são perfeições, mas não são perfeições do homem enquanto homem. Qual que é a perfeição própria do homem enquanto homem? Nós viemos estudando isso de algum modo nas nossas lives do quadro Filosofia Explicada, que acontecem às quintas-feiras, ao 12:05, aqui na minha página do YouTube. Então quem quiser assistir, procure aqui a playlist Filosofia Explicada, onde nós temos uma série de conteúdos sobre psicologia, antropologia, teoria do conhecimento, filosofia. E lá nós falamos pelas tantas que o estado de homem perfeito, ou o estado de normalidade da vida humana, é o estado de virtude, que são hábitos operativos do bem, que tornam o homem bom e as suas potências boas. Esta é a causa final da educação. Não é conduzir o homem a ter uma boa profissão, não é conduzir o homem a ter prazeres, a ser honrado, glorificado, a ter fama, a ser belo. Não. Essas coisas são boas em si mesmas, mas se não conduzirem o homem à virtude, fazem mal para o homem. Inclusive, o educador, o pai, o professor, deve ensinar o seu filho, os seus alunos, a utilizarem dessas coisas dentro do todo da vida humana, ou, sobretudo, orientadas para esse estado de virtude, que é o fim da educação. Então, definamos mais uma vez o que é a educação, segundo Santo Tomás de Aquino. A educação significa a promoção feita pelos pais da prole até o estado de homem perfeito, ou da perfeição do homem enquanto homem, que é o estado de virtude. Isso é educação, meus queridos. O professor Henrique Martinez chega a dizer que podemos dizer que essa definição de virtude, ela é decisiva e ela é perene. Ou melhor, desculpem, essa definição de educação, ela é decisiva, ela é perene e ela é eterna. Porque educar ou a educação é isto, de fato é isso. É a promoção da prole, a perfeição do homem enquanto homem, que é o estado de virtude. Certo, meus queridos? Então, se vocês gostaram deste vídeo, se aprenderam alguma coisa comigo, com Santo Tomás, por favor, compartilhem esse vídeo, ativem o sino de notificações e divulguem este conteúdo para mais pessoas. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus. Um forte abraço.